João Dias nasceu a 22 de novembro de 1898 em Corte Velha, concelho de Castro Marim. Na certidão de batismo consta o nome completo de João Francisco Dias, filho legítimo de José Francisco Dias e Maria Ana Cavaco. As vivências da sua meninice, passada na Corte Velha, vão construir em João Dias uma bagagem sólida e perfeitamente ajustada à vida simples e à ruralidade que sempre o acompanharam no amor ao território que o viu nascer. Sobre a frequência na escola primária, sabe-se ter feito em Tavira o exame da quarta classe no ano de 1911. No ano de 1917, matriculou-se na primeira classe do Curso Geral dos Liceus no Liceu Nacional de Faro, completando em 1922 o curso complementar de Ciências da Instrução Secundária, rumando logo a seguir para Coimbra. A Casa Agrícola da Herdade da Corte Velha nasce no ano de 1870, quando o lavrador Manuel Francisco Dias adquire a ordem religiosa que era proprietária, ou que era a titular desta herdade, que tinha cerca de 450 hectares. O meu bisavô José Francisco Dias, filho único de Manuel Francisco Dias, foi aquele que mais potenciou a herdade da Corte Velha. Ele desenvolveu aqui todo um conjunto de atividades agrícolas e pecuárias, tirando partido daquilo que eram as potencialidades existentes na herdade. Portanto, essa era, na altura, uma casa agrícola que atingiu uma dimensão significativa. À data e em comparação e circunstanciando essa casa agrícola no território em que nos encontramos, era uma casa agrícola de média grande dimensão. Uma propriedade com 450 hectares, com cerca de 40 trabalhadores associados, com uma multiplicidade de atividades, adquiria de facto esse estatuto. O meu bisavô José Francisco teve 4 filhos. O filho mais velho chamava-se João Dias, depois a filha Ana Dias, a Ana, depois a Claudina e por fim o mais novo, o Francisco. Desses 4 filhos, todos eles viveram e desenvolveram a sua experiência inicial em ambiente rural, neste ambiente desta casa agrícola. Aliás, nesse período aconteceram coisas significativas. Foi também durante o período, digamos, da Grande Depressão, que precedeu a Segunda Guerra Mundial, que hordas de pessoas, digamos, sem emprego, passando fome, percorriam e deambulavam por estas estradas, por estes caminhos, à procura de sustento. Uma dessas hordas de pessoas chegou à Corte Velha, vinda do litoral, e foi aqui que foi acolhida pelo meu bisavô José Francisco, que lhes deu sustento, que os abrigou em casões e que os alimentou, portanto, durante algum tempo. Essa história é conhecida por todos e foi uma história que teve um desfecho que ainda hoje constitui um pouco do património da família, que é o conjunto de cercados que foram feitos nessa altura, abraço por esses homens, com pedra, talisca e barro, e que fizeram então os grandes cercados que hoje podemos observar no planalto da própria herdade. O meu avô, e os filhos em geral do lavrador José Francisco, viveu até aos 18 anos nesse ambiente. Fez a 4ª classe, não consigo precisar se na escola de Odeleite, se numa escola em Vaqueiros, presumo que tenha sido em Odeleite. Fez o exame da 4ª classe em Tavira e depois voltou para a herdade da Corte Velha, portanto, seguindo um pouco aquilo que era a orientação que o seu pai lhe dava, para, no fundo, se preparar para tomar conta daquilo que era a Casa Agrícola da Corte Velha. Já mais tarde, depois do meu avô ser médico, exercer a profissão de médico, e o meu tio Francisco também, o irmão mais novo, também serem médicos, dizia: tenho 2 filhos médicos, mas quaisquer deles é capaz de voltar à Corte Velha e montar duas parelhas de bestas para lavrar. Portanto, foi aqui que o meu avô viveu, foi aqui que ele adquiriu um conjunto de conhecimentos ligados ao ambiente rural, às atividades rurais, e também foi aqui que o meu avô, mais tarde,
quis regressar para reiniciar também um projeto que ele guardava a par daquele que foi o projeto ligado à área da medicina, por todos conhecidos, não é? Que foi tentar, na parte que herdou do seu avô, já depois da morte dele, do seu pai, depois da morte dele, permito uma correção, que era desenvolver também aqui uma exploração agrícola, um bocado já no seguimento daquilo que ele entendia ser o futuro. Foi assim que ele, na parte nascente da herdade, fez uma plantação de cerca de 20 mil amendoeiras, zonas de figueira e de oliveira. E iniciou também a construção de uma casa que ele queria que fosse então o seu espaço, onde ele, paralelamente à sua atividade médica, desenvolveria também aqui uma atividade ligada à agricultura e ao meio rural, mas que nunca permitiu que ele se esquecesse desta origem e com a qual ele manteve sempre uma ligação muito forte. Essa ligação, tenho a certeza, aliás, pelos contactos que tive depois também durante a minha vida e na minha carreira profissional, em que lidei sempre com as pessoas do campo, essa experiência não só fez com que ele quisesse voltar a fazer agricultura nesta propriedade, mas também a sua ligação com as pessoas na atividade médica era também sempre consequência dessa sua experiência. Ele mantinha uma relação diferenciada, ele não olhava para as pessoas como se fossem... Ele olhava para elas de igual para igual.